vou falar não. Okay. Vou desligar. Number 3 was language. Right? Yes. Então vamos voltar à língua, hein? Ponto 3. Number 4. You cannot produce a modern society without being able to produce your own goods and services. Later, from Burkina Faso, Thomas Sankara, write this name down. Write down Thomas Sankara, S-A-N-K-A-R-A. Thomas Sankara said, "He who feeds you controls you." He who feeds you controls you. Então, a quarta coisa é não se pode criar uma sociedade moderna sem capacidade de produzir seus próprios bens e serviços. E mais tarde, em Burkina Faso, o Thomas Sankara, escreve esse nome, Thomas Sankara, já dizia que quem pode, se entender bem, quem pode alimentar, também pode te vestir. How can you make a country when you import biscuits, toothpaste? What kind of country is this if you can't make basic things inside the country? Are you a country or are you just pretending to be a country? Como se pode dizer ser um país quando você não tem capacidade de produzir pasta de dente, biscoitos, coisas básicas do dia a dia? Então, aí não é sério. Você não pode dizer que você é um país. Você está fingindo de ser um país. Land reform, basic needs of the population, language and education, industrial policy. Ou seja, reforma agrária, prioridade às necessidades básicas, educação e língua, e política industrial. All of this is not possible if you don't tackle the question of imperialism. Because imperialism, they believed in the first decades of independence, will suffocate national development. So imperialism was a key concept for the new state. E isso tudo não é possível realizar sem enfrentar a questão do imperialismo. Nessa primeira fase da independência da Índia, havia clareza que o imperialismo ia sufocar as tentativas de criar essa nação independente da Índia. Which is why, for the third world, in the 1950s, 60s, 70s, 80s, the concept of non-alignment was so important. Non-alignment allowed them to position their politics between, on the one side, imperialism, and on the other side, the Soviet shield. The shield of Soviets. Por isso, foi tão importante, nesse período, década de 50, 60, 70, até 80, a questão do enfrentar a questão do imperialismo, fazendo referência ao não alinhamento. O não alinhamento era exatamente estratégia para você criar seu espaço entre, de um lado, o imperialismo e, do outro lado, o bloco soviético, a mão dura dos soviéticos. That was the agenda, the horizon of anti-colonial nationalism. But this died in the early 1980s. This agenda died. It died for many reasons. I'm not going to go into all of them. I'm going to just talk about one, which is finance. Então, essa era a agenda do nacionalismo anticolonial. E, infelizmente, esse programa, essa estratégia, foi para água abaixo na década de 80.
por vários motivos. Né? Eu não vou abordar todos, mas vou focar em um, que é a questão das finanças. There is a problem, a slightly insane logic inside capitalism. Slightly insane logic. When a poor person goes to a bank, the bank says, you are a risky investment. And so the bank says, we might lend you money, but we'll charge you high interest because you are risky. Huh? Okay. Tem uma note. quem foi meu aluno já conhece a história que sempre conto. Uma lógica perversa do capitalismo, é exatamente o que quando uma pessoa pobre que mais precisa de crédito vai para um banco, o banco diz, bom, eu até posso emprestar dinheiro, mas tem a taxa de risco é inadimplência, risco de inadimplência, logo, eu só vou te emprestar dinheiro com juros muito altos. When a rich person goes to the bank says you are not risky, so we will give you money at a low interest rate. E quando uma pessoa rica vai para o banco, acontece exatamente o contrário. O banco vai dizer, bom, você, problema de inadimplência não vai ter, então vou te emprestar dinheiro a juros baixos. That means the poor person who borrows money, the money is more expensive and they are guaranteed to default. Ou seja, o pobre, ele que mais precisa, na verdade, ele tem que pagar mais. Mais juros, pagando mais juros, com juros mais altos, ele é levado à inadimplência. And whose money is it anyway? See, I earn a little bit of money, I put my money in the bank. So do all of the people who earn money. We are all the small earners. We put our money in the bank, but when we go back to claim the money as a loan, they say high risk. What is a bank? Banks in a capitalist society take the money of the poor and lend it to the rich at a low interest rate, so that the rich can then oppress us with that capital. Is that too long? No. E de quem é exatamente esse dinheiro? Porque quem deposita o dinheiro nos bancos é cada um de nós. Mas quando a gente vai no banco para emprestar, aí é com juros muito altos. Então, o resumo da ópera é que os bancos no sistema capitalista, na verdade, eles funcionam pegando dinheiro da massa da população e para emprestar a juros baixos para os ricos. This is the finance development trap. Countries that were formerly colonized were never going to be able to break through under capitalist conditions. Capitalist conditions prevent development. Development is not possible, theoretically and practically. It doesn't matter what policies you follow. Ultimately, development is not possible under the conditions of capitalism. Por essa lógica, na prática, no capitalismo internacional, é impossível um país em desenvolvimento se desenvolver. So then, when there was a debt crisis because of rising interest rates in the United States after 1979, most of the third world collapsed. Their agendas collapsed. That's known as the third world debt crisis. And India collapsed as well. E quando chegamos em 1979, e os Estados Unidos resolveram aumentar os juros, isso tem impacto enorme nos países em desenvolvimento, endividados, e provoca a famosa crise da dívida do terceiro mundo. E a Índia estava no meio disso. So India went to the IMF, the International Monetary Fund. The IMF said, you have to do certain things if you want to get money from us, plus India had to physically send
190 tons of gold by plane to Britain, to the Bank of Britain, Bank of London, the government holding, to get a loan. I mean, imagine this. It's a sickness. We were colonized by the British for 350 years. Then we had to send our gold to get a loan. E Índia, então, foi obrigada a pedir ajuda ao FMI. E o FMI disse, tudo bem, eu vou te emprestar dinheiro, mas tem condições. Né? E além dessas condicionalidades, né, tinha uma outra questão. A Índia foi obrigada, né, a deixar como garantia, transferir fisicamente 190 toneladas de ouro para o Banco Central em Londres. Então imagina, depois de 350 anos de colonização, para ter acesso a um crédito, né, você tem que transferir, né, seu ouro. To get our own money back, because after all we built Britain, to get our own money back we had to send gold. E na verdade, para ter acesso ao nosso dinheiro, porque fomos nós, né, que criamos a riqueza, na Inglaterra. Então, em troca de ter nosso dinheiro de volta, a gente teve que transferir esse ouro. You need to have a strong attitude towards colonial history. If you have a weak attitude, you won't understand how the world works. Contra o colonialismo, você precisa ter uma postura forte, porque precisa entender como funciona isso. Não pode vacilar, tem que ter enfrentar com ideias claras. The entire agenda of the Third World Project disappeared. Land reform, social welfare, education and language policy, independent industrial policy. All of that collapsed. And the government started to make adjustments to attract foreign investment and some loans. Então, consequência é que toda essa agenda de desenvolvimento nacional independente colapsou. Ou seja, reforma agrária, as necessidades básicas, o bem-estar, a educação e a política industrial independente foram abandonados, e o Índia foi levado para o caminho dos famosos ajustes estruturais. Remember, the Soviet Union collapsed in 1991. India formally got the IMF loan in July 1991, but then India had to surrender to the United States. And this is a very interesting issue because it relates to non-alignment and India in the world. Aí chegamos a 1991, o mesmo ano do colapso da União Soviética, e em junho de 91, finalmente, formalmente, a Índia conseguiu esse empréstimo do FMI. Mas o resultado concreto desse processo é que a Índia foi levada a abandonar sua política de não alinhamento e se alinhar aos Estados Unidos. So, what the United States said was that for India to get the IMF loan, it would have to essentially become a subordinate ally of the United States, but it also said that the road for India to Washington DC has to go through Tel Aviv. In other words, first India has to recognize Israel. India had not recognized Israel from 1948 to 1993, 92-93. First India has to recognize Israel, become a subordinate ally of the United States, and then the United States will help India get finance. E, na prática, os Estados Unidos deixaram claro para a Índia, para ter acesso a esses créditos do FMI, a Índia teria que se comportar como aliado subordinado. E o caminho para Washington, de Índia para Washington, passa por Tel Aviv. Ou seja, a política de Índia de não reconhecimento do Estado de Israel no período de 48 a 93 tem que ser abandonado,
e Índia como uma dos requisitos para ter acesso, como exemplo desse alinhamento subordinado, teve que reconhecer o Estado de Israel. So the first 10 years after India changes its non-aligned outlook, it is borrowing money from the IMF, social programs are disappearing, independent industrial policy is gone, all these things are happening, but some contradictions emerge, because history is filled with contradictions. Contradictions emerge, particularly on agricultural policy. And now we are coming to the formation of the BRICS. Então, nos primeiros 10 anos, com o empréstimo do FMI, a gente assistiu a um abandono dos programas sociais, da política industrial independente, mas, como sempre acontece na história, surgem as contradições. E está cheio de contradições. E uma dessas diz respeito à política agrícola. E aí vou já entrar também na questão dos BRICS. In 2003, two events happened that are linked to the emergence of the BRICS. Now, just again to repeat something, from 1991 to 2003, the United States was the unparalleled power on the planet. Unparalleled. In this period, the United States conducted wars without any check. Iraq, 1991, Kosovo, 1999. There's two examples. And the United States wrote the rules for the World Trade Organization, created in 1994. This was the period of US unipolarity. Em 2003, houve dois eventos que têm a ver com o nascimento dos BRICS. Mas antes disso, precisamos lembrar que no período de 91 a 2003, no mundo havia praticamente os Estados Unidos unipolar, um poder que não estava sendo desafiado. Ou seja, um período onde os Estados Unidos começaram guerras sem ser contestado. Primeira guerra no Iraque, Kosovo, 99, e também o dictato dos Estados Unidos para estabelecer as regras do jogo do recém-criado Organização Mundial do Comércio. In 2003, United States, yesterday, 15 years ago, started an illegal war in Iraq. Yesterday, 15 years ago, yesterday anniversary, an illegal war against Iraq. Many of the countries, like India, Brazil, South Africa, were not happy with that war. Your foreign minister was Celso Amorim, played a very good role. I remember that. Em 2003, os Estados Unidos invadem Iraque de novo. Aliás, foi ontem, exatamente 15 anos atrás. Faz 15 anos. Que invadiram, e essa guerra ilegal, por parte dos Estados Unidos, criou mal-estar em muitos países, entre os quais o Brasil, África do Sul, Índia, e nisso, inclusive, ele lembra que o Brasil, já no governo Lula, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, teve um papel muito importante. The second issue was at Cancun in Mexico. There was a WTO meeting in which India, Brazil and South Africa, also China outside the room, objected to the policy on subsidies. Mainly agricultural subsidies that Europe and the United States were pursuing. This position against subsidies was very much supported, that is India, Brazil, South Africa, was very much supported by most countries in the global south. O segundo evento foi em Cancún, no México, também em 2003,
quando houve o encontro da Organização Mundial do Comércio e os países, principalmente Índia, Brasil, África do Sul, rejeitaram e questionaram fortemente a política de subsídios agrícolas por parte dos Estados Unidos e União Europeia. E esse questionamento, essa resistência a esses subsídios, essa prática de subsídios por parte da União Europeia e Estados Unidos, foi compartilhado pela maioria dos países do sul global. Not only agricultural subsidies, but India, Brazil, South Africa started to have a serious discussion about intellectual property rights and how the West had defined intellectual property rights to benefit transnational corporations. Here the main issue was pharmaceutical drugs, and in particular HIV/AIDS drugs. India produced cheap HIV/AIDS drugs which Brazil and South Africa wanted to buy. E África do Sul, Índia e Brasil não só questionaram nessa reunião da Organização Mundial do Comércio em 2013 a política dos subsídios do Ocidente, mas também a política de propriedade intelectual. E particularmente a forma como o Ocidente definiu a questão da propriedade intelectual em benefício dos interesses das empresas multinacionais. E o caso concreto que estava na mesa era da indústria farmacêutica e mais especificamente os remédios contra HIV. A Índia tinha capacidade produtiva para produzir remédios baratos. E Brasil e África do Sul estavam interessados em comprar esses remédios da Índia. So IBSA, India, Brazil, South Africa, that was the first bloc that came together alongside the so-called G77 plus China, that means the bloc of the South, to contest a little bit against United States unipolarity and the new form of transnational capitalism that was developing. They were pushing back just a little bit, making room for their societies, even though in India the government was not following any of the principles of national development, even though, because they couldn't afford to see the farmers starve to death in large numbers. Yeah, sorry. Yeah. Okay. So, a partir daí, em paralelo à reunião do G77 mais a China, que é a articulação nas Nações Unidas chamada Bloco do Sul, em paralelo começou a criar o famoso IBAS, Índia, Brasil, África do Sul. E essa articulação foi, na verdade, uma primeira contestação, por mais pequeno que fosse, mas é uma primeira contestação, de qualquer forma, da unipolaridade dos Estados Unidos, criando um espaço, exigindo um espaço para os países perseguir sua política de desenvolvimento, embora, no caso da Índia, o próprio governo nem tinha essa política. Mas a Índia reagiu, levado por a realidade de uma grande parte da população morrendo de fome. Alguma coisa tem que ser feita. Now, e não só, e aí não só questionando a unipolaridade dos Estados Unidos, mas também questionando a lógica das empresas transnacionais que estavam se impondo. Now, please remember, but you may not remember because you don't remember because you are not born, but write it down. Russia, from 1991, actually till 2005, 2006, was in bad shape. The first president of Russia was a drunkard who happily sold his country to the worst characters. This is Boris Yeltsin. Write his name down.
He is a scoundrel, Boris Yeltsin, drunkard. E como vocês talvez devem se lembrar, ou provavelmente não, porque já faz um bom tempo, mas a Rússia, de 91, depois do colapso da União Soviética, de 91 até mais ou menos 2005, 2006, viveu uma situação muito ruim. E isso principalmente é devido ao primeiro presidente da Federação Russa, que na verdade era um bêbado que vendeu seu país aos piores personagens, e esse bêbado era ninguém menos que Boris Yeltsin. Ele sugere que você escreva o nome, mas deixa claro que essa pessoa realmente criou uma situação complicadíssima para a Rússia. You have to understand the rise of Vladimir Putin through Yeltsin. Because Yeltsin humiliated the Russians, he humiliated his country, sold assets to plutocrats, allowed American economists to come and write rules, fell off the stage drunk in Oslo, Norway. Because he humiliated his country, Putin arrived as a hero. He's a strong man, took his shirt off, rode on a horse without a shirt, said, I will make Russia proud again. Remember? The caps, I will make Russia proud again. Só dá para entender o surgimento e a popularidade do Putin analisando essa experiência com Yeltsin. O governo Yeltsin acabou humilhando o povo russo. Humilhando o povo russo, vendendo os ativos do país a um grupo de plutocratas e deixando economistas americanos ditar as regras. E aí o Putin vem como salvador da pátria, o herói, que anda de cavalo, enfim, todas as imagens que você talvez conhece, sem camisa, mostrando sua virilidade, virtude, para enfrentar e reconstruir a Rússia. Sadly, the antidote to national humiliation in this era is machismo. Sadly. That they can't come up with a better agenda for national humiliation than machismo. Então foi infelizmente, o antídoto contra essa humilhação que eles encontraram foi esse tipo de machismo. Infelizmente, mas foi essa a lógica. Meanwhile, China in 1992 opened the door wide to international capital in the industrial parks. And China during the 1990s was building a massive industrial economy integrated with the American consumer market. So China was not prepared, like Russia in 2003, to challenge American unipolarity. So always remember, it was India, Brazil, South Africa at that period that took the lead. E a China, por sua vez, em 92, resolve abrir as portas para o capital internacional, primeiro nas zonas industriais, criando lá um processo de industrialização massiva integrado com aos mercados de consumo dos Estados Unidos. Nesse contexto, não seria a China, a China não teria interesse e não estava disposta a desafiar essa unipolaridade dos Estados Unidos. Então, de um lado, a Rússia que nesse momento não tinha capacidade, a China não tinha interesse, os únicos que realmente foram lá para, do seu jeito, devagarzinho, um pouquinho, desafiar essa unipolaridade foram Índia, Brasil e África do Sul. After the global financial crisis, the situation will change. Also, after the global financial crisis, Russia and China begin to see the West trying to reverse the adverse effects of globalization, not by economic means, but by political means. So, as a quick example, twice the Americans forced the Japanese to revalue the yen. Once in 1985
once in 1995, to the advantage of America. The United States tried to get the Chinese to revalue the yuan, and the Chinese refused. So they tried then to use political and military means to force the Chinese to revaluate their currency by saying that they are falsely pegging the currency against the United States. So by the late 2000s, there was the financial crisis, and then there was a squeeze on China and Russia to obey the policies of the West. E depois da crise de 2008, a situação mudou, porque aí a Rússia e a China começaram a entender que os seus interesses estavam longe dos interesses do Ocidente. Eles começaram a perceber que a forma com a qual, em particular, os Estados Unidos estavam tentando se recuperar da crise passava por uma pressão política e militar para obrigar a China e a Rússia a seguirem determinadas políticas. Os Estados Unidos, no passado, já tinham obrigado o Japão, por pressão política, obrigado o Japão a valorizar sua moeda duas vezes, em 85 e depois em 95, valorizando a moeda, baixando a competitividade de seus produtos e aumentar a competitividade dos produtos americanos. E agora, depois da crise de 2008, os Estados Unidos começaram a exercitar uma pressão política militar para obrigar a China a fazer a mesma coisa, a valorizar sua moeda. So then, in 2009, IBSA, India, Brazil, South Africa, Russia and China formed the BRICS bloc, with an agenda not to create a socialist world, but to create a multipolar world. That's the limit of the BRICS policies, to create multipolarity. Então, nesse contexto, foi criado em 2009, a partir dos países do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, agora junto com China e Rússia, cria-se os BRICS, não para criar um mundo socialista, mas para pressionar para um mundo multipolar. Esse era o horizonte, o limite da atuação política dos BRICS, o mundo multipolar. So they had a variety of policies to create new institutions. Alternative IMF, alternative World Bank, maybe even alternative wire service, how to send money from one country to the other, not through Europe, but without Europe. Alternative networks for trade unions, alternative networks for intellectuals. This was the imagination. Alternative institutions, but they didn't have an alternative ideology. This is the second limitation of the BRICS. Então, os BRICS começaram a experimentar variedade de ideias propostas, um FMI alternativo, uma alternativa para o Banco Mundial, sistemas que permitissem transferência de dinheiro sem passar pelo sistema bancário europeu ou americano, criando instituições, mas sem criar uma alternativa ideológica, uma ideologia alternativa. E isso deve ser entendido como a segunda limitação dos BRICS. How can you expect the BRICS to have had a more radical agenda than the domestic policies of India, Brazil, South Africa, Russia, China? How can suddenly putting them together produce a more radical policy when domestically many of these ruling classes had no new agenda for the people? Porque como a gente poderia esperar dos BRICS uma política mais radical daquela que era implementada por esses países pelos seus governos nos seus países. Ou seja, as classes dominantes na maioria desses países
não estavam atrás de uma política mais radical, então não se pode imaginar que juntando esses governos, de repente, o BRICS poderia ter uma pauta, uma agenda, um programa mais radical. By around 2013-14, the governments in India, Brazil, South Africa moved to the right. In India, to the far right, when the fascistic Narendra Modi becomes Prime Minister. In Brazil, you will eventually have the coup. But even before the coup, there's a trickle towards the right in policy, institutionally. South Africa, it's not a drift, it's a very sharp move to the right. In each of these countries, the policies shift. Surrender comes faster to international capital, sometimes happy surrender. The ruling class is happy to surrender even more. 2013, 2014, a gente está assistindo ao movimento de ir para a direita, na Índia, África do Sul e no Brasil. No caso da Índia, para a extrema-direita, com a eleição do primeiro-ministro Modi. No Brasil, já antes do golpe, a partir de 2015, 2014, já tem um movimento mais para a direita, depois seguido pelo golpe. E na África do Sul também tem uma guinada para a direita. E que basicamente leva esses países a se integrar, a se submeter entregar para os interesses do capitalismo internacional, com elites que até fazem isso com certo gosto. And Russia and China start to move together closely because they feel encircled by the West. The move of NATO eastward towards the Russian border, and the increasing aggression of the American fleet in the Pacific Ocean. The bases come back to the Philippines. In fact, the United States overthrows a government in Japan in 2009, the government of Hatoyama, because that government came to remove the base, huge base in Okinawa Island. So there's aggression around Eurasia, plus US wars in Afghanistan and Iraq. Around Russia and China, there is a sense of being encircled. No caso da Rússia e a China, começa a se aproximar muito, porque os dois estão sentindo uma pressão enorme por parte dos Estados Unidos, a atuação da OTAN na fronteira da Rússia, a atuação da Marinha Americana no Pacífico, aumento das bases militares nas Filipinas, e ainda teve lá a intervenção dos Estados Unidos para derrubar o governo no Japão em 2009, da Hatoyama, que tinha sido eleito durante a crise, tinha uma política mais independente pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, e durou muito pouco, e isso principalmente ligado à agressão dos Estados Unidos. Então a China e a Rússia estavam vendo essa agressão em torno deles, e isso faz com que eles comecem a ficar mais próximos. But their unity is founded on defensiveness. This is a defensive unity. They don't have a project for the rest of the planet. This is not a project that suggests we have a new vision for the planet. It is a very defensive unity. Mas essa aproximação entre China e Rússia é uma união muito defensiva. Eles não têm um projeto para o mundo. Now, you can't create a foreign policy, international policy, a policy for internationalism based on defensiveness. You need fresh ideas. You need an agenda that comes from the people and is inspiring enough to take us to a new world. You can't go to war in Syria, Ukraine, etc., defensive wars, and expect the future to open through them. Mas só que não se pode imaginar
elaborar uma política externa, ter uma política externa internacionalista, né, sem uma agenda, sem programa, né, e só na defensiva. Né. Precisa, né, de novas ideias, né, que vêm articulados com o povo. Né, novas ideias, porque senão você fica nessa defensiva, como por exemplo o caso da atuação da Rússia na Síria.